Livro Carpina, História e Memória, Volume 1. Capítulo 2. A Guerra dos Marimbondos. Durante o século XIX, diversas revoltas e conflitos aconteceram por várias partes do país, deixando sua marca na história do Brasil. No entanto, muitas dessas lutas são pouco discutidas no campo historiográfico e, por sua vez, desconhecidas por grande parte da população. Uma delas é a chamada Guerra dos Marimbondos. Esse evento se constituiu de uma série de revoltas ocorridas nas províncias de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará, Sergipe e Minas Gerais, entre dezembro de 1851 e fevereiro de 1852. A motivação do levante foi a promulgação, em 18 de junho de 1851, dos decretos número 797, que instituía o Censo Geral do Império, e número 798, que estabelecia o Registro Civil de Nascimentos e Óbitos. Este último deveria ser feito nas paróquias, como meio de, posteriormente, o Império fazer o cálculo da população, cujo decreto teria que ser lido pelos vigários nas respectivas matrizes, contando com a presença das autoridades civis e policiais. O registro, que deveria entrar em execução no dia 1º de janeiro de 1852, foi logo apelidado de Lei do Cativeiro, pois as pessoas acreditavam que, coincidindo com a lei que determinava o fim do tráfico de mão de obra escravizada africana, Lei Eusébio de Queiroz, 1850, teria o pretexto de levar uma ampla camada da população livre à escravidão, a fim de suprir as necessidades das lavouras da região sudeste. De acordo com as práticas tradicionais, os nascimentos, casamentos e óbitos eram registrados nos livros eclesiásticos em volumes distintos, conforme a condição escravizada ou livre do indivíduo. Com o novo sistema, os registros ficariam sob responsabilidade do juiz de paz e não haveria mais a separação, anotada nos livros, entre livres e escravizados. Dessa forma, numa época marcada pelo fim do tráfico negreiro e de crise de mão de obra nas lavouras, ser registrado como negro era visto como um grande risco. A maior parte das informações disponíveis sobre esta série de revoltas é relacionada aos eventos que ocorreram na então província de Pernambuco. Segundo o relatório do ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz, de 1º de maio de 1852, foi aqui no estado que as revoltas tiveram maior alcance. Abre aspas. Foi na província de Pernambuco que o movimento apareceu com caráter mais grave, não só pelo número de grupos que se armaram, como por serem mais numerosas as freguesias e termos em que ele se manifestou. Fecha aspas. O primeiro a trabalhar o tema foi o historiador Mário Melo, em artigo publicado na revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, em 1920. Para ele, o nome do movimento surgiu associado ao ruído semelhante a um enxame de marimbondos, produzido quando a população se aproximava para rasgar os editais afixados nas portas das igrejas ou para invadir engenhos e delegacias exigindo a suspensão dos decretos. Mário Melo aponta que o levante estourou em Paudalho, se espalhando rapidamente pelas vilas e povoados do interior da província, incluindo Carpina, e pela província da Paraíba, onde recebeu o nome de Ronco da Abelha. Comunicando o estado em que se encontravam as populações do termo de Nazaré, o comandante do destacamento de primeira linha de Nazaré da Mata, Paulino de Almeida Brito, enviou um ofício, datado de 31 de dezembro de 1851, ao chefe de polícia de Pernambuco, o desembargador Jerônimo Martiniano Figueira de Melo, que posteriormente foi remetido ao presidente da província, Vítor de Oliveira. Abre aspas. Ilustríssimo senhor. Ainda que reconheça pouca oportunidade de me dirigir a Vossa Senhoria sobre fatos que não são da minha competência, contudo, como comandante do destacamento de Nazaré, e por me ver isolado da primeira autoridade da comarca cujo destino ignoro, quando se dão fatos nela da maior importância, e por julgar que Vossa Senhoria sobre eles apreciará informações de qualquer parte que venham, tomei a deliberação de fazer ciente a Vossa Senhoria do que se segue. Poucos dias antes da festa do Natal teve lugar na povoação de Tracunhaém uma manifestação de perto de 80 pessoas, quase todos armados, contra a nova lei sobre batizados, soltando gritos de morram estes, vivam aqueles, e tiros dispersos sem destinos. Algumas pessoas vieram a Nazaré pedir providências ao delegado, e como este se achasse doente, e ignorando-se seu destino, se dirigiram a mim pedindo-me que com o destacamento fosse a Tracunhaém restabelecer a ordem, mas eu não me quis prestar, por mim faltar requisição das autoridades.
As desordens de Tracunhaém se têm repercutido até Calumbi, Lagoa do Carro, Carpina, onde houve um assassinato e 6 ferimentos sem que até hoje se tenha dado a menor providência, e como me acho com a pequena força de 25 praças, vendo exposto a não poder repelir alguma amotinação de grande vulto que tenha de aparecer, vou lembrar a Vossa Senhoria a necessidade de reforçar o destacamento com mais 15 praças, mesmo para no caso de fazer-se alguma diligência, para ficar em Nazaré alguma força, visto que por aqui já principiam a circular boatos de desordens, e por já terem arrancado o edital que tratava da lei sobre batizados, sobre as desordens de Tracunhaém, eu asseguro a Vossa Senhoria que se no mesmo dia o delegado tivesse mandado uma força sofrível dispersar o povo, tudo estaria acabado. Mas hoje já será mais difícil o negócio de ter um desenlace. Fecha aspas. Ações semelhantes ocorreram nas diversas localidades da província. Homens, mulheres e crianças se dirigiam às igrejas e rasgavam os editais fixados. Autoridades locais eram intimidadas para não executarem os decretos. Confrontos com a força pública ocorreram em alguns locais, a exemplo do choque entre um contingente da Guarda Nacional e um grupo de revoltosos de Paudalho, ocorrido na Mata de São João, distante 2 léguas daquela povoação, resultando em 5 mortos e vários feridos. Destacou-se também a ação do Frei Caetano de Messina, que foi enviado a Paudalho e às povoações vizinhas, com o objetivo de pacificar a população e desmentir os boatos criados a respeito do Decreto 798. A revolta teve fim quando o governo imperial recuou. Diante do estado de inquietação presente em algumas províncias, sobretudo em Pernambuco, o regulamento do registro dos nascimentos e óbitos no Império e a lei que instituía a realização de um censo foram suspensos, retomando-se a prática antiga, onde as paróquias ficaram responsáveis por muito tempo ainda, pelo registro dos nascimentos e falecimentos.